O deputado estadual Eduardo Bolsonaro voltou a falar da reportagem da revista Época com a mulher dele num tweet nessa manhã. Ele diz que vai processar o repórter que escreveu a matéria, o editor-chefe da revista e a diretora da publicação. Aspas aí dele. Da próxima vez que a Época falar besteira, tem que lembrar que... aquela revista que fez covardia com a nora do Bolsonaro. Credibilidade zero, fecha aspas. É com você, Marcela Lorenzetto. Vamos aos detalhes desse caso. Foi no final da semana, esse fim de semana, né? Exatamente, começou na sexta, durou todo o fim de semana, né? A gente teve esse tweet do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, hoje de manhã, falando que quer processar, vai processar a revista, o editor, a chefe de redação e também o repórter que fez essa matéria. O assunto, como você disse, dominou as redes sociais no fim de semana e personalidades do governo também se manifestaram contra a publicação. A gente separou aqui alguns tweets, né? O general Augusto Heleno, que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ele declarou que a matéria é um exemplo vivo de desonestidade intelectual de parte da mídia. O ministro Sérgio Moro da Justiça e Segurança Pública também criticou a publicação, dizendo ser defensor da liberdade de imprensa, mas que a matéria realmente ultrapassa certos limites éticos, isso de acordo com Sérgio Moro. O próprio presidente Jair Bolsonaro, ainda na sexta-feira, já havia publicado nas redes uma nota também criticando a matéria. Ele dizia que, sem se identificar, o jornalista da revista se passou por gay e fez sessões com a nora dele, Heloísa, psicóloga e também esposa de Eduardo Bolsonaro. Disse que o que deveria ficar apenas entre os dois, por questão de ética, agora vem a público. A revista Época contestou essas falas, fez uma nota reafirmando o respeito à ética e à retidão dos procedimentos jornalísticos. Afirmou que a reportagem não recorreu a subterfúgios ou mentiras para relatar de maneira objetiva, a bem interesse do leitor, um serviço oferecido publicamente. Desde então, Edgar, uma série de ataques contra o repórter, a chefe de redação e o próprio editor-chefe da revista começou nas redes sociais, incitado inclusive pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e por Eduardo Bolsonaro. Eles expuseram fotos e informações pessoais dos jornalistas, dos 3 jornalistas. Então, em nota, a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, criticou essa ação. Diz que o presidente e o filho dele incitaram seus seguidores a ofender, ameaçar e intimidar os profissionais. E que isso se trata de uma atitude típica de políticos autoritários e não de quem tem compromisso com o princípio constitucional que garante a liberdade de expressão em uma democracia. Isso é inadmissível, de acordo com a nota da Abrage. Eu vou ler mais um trechinho da nota, abre aspas. A Abrage nunca se manifesta sobre os critérios editoriais dos órgãos de imprensa. Em um ambiente democrático, todos devem ser livres para cobrir qualquer assunto da forma como considerarem adequada. A crítica aos veículos e jornalistas também deve ser livre. É normal que sua atuação passe pelo escrutínio dos participantes da esfera pública, mas a própria democracia passa a ser alvo quando críticas se transformam em ataques, ainda mais se estes provêm de representantes eleitos e são amplificados e coordenados por redes sociais, fecha aspas. Essa é a nota da Abrage. Bom, mas o que será que tem de tão bombástico nessa reportagem, né? A matéria intitulada A Coach Bolsonaro. O que será que tem de tão bombástico que gerou tanta repercussão e também esse ataque a jornalistas nas redes sociais? Vamos aos fatos, então. Na versão impressa da revista, uma reportagem de 10 páginas em que o jornalista conta a sua experiência como cliente da Heloísa Wolff Bolsonaro, esposa de Eduardo Bolsonaro. Eu não li a matéria antes, peguei e comprei a revista, estava lendo aqui agora durante o programa. E pelo que eu pude perceber, nessa leitura breve, Edgar, eu não vi nada de tão agravante que pudesse ferir a honra ou a imagem tanto da Heloísa quanto da família Bolsonaro. Eu li inteira, se quiser eu te ajudo. Vamos lá, Fifito. Não, eu li aqui eu por quero cima, ouvir todos né? vocês, mas eu queria, assim, só lançar uma pergunta para abrir o debate aqui e tal. Há interesse público nisso? Exatamente, esse é um outro ponto. Vocês acham que ali tem... Porque eu vi muita discordância, falando, mas o jornalismo investigativo vai avisar o fulano para investigar? Claro que não vai avisar antes de investigar, mas espera aí. Jornalismo investigativo diz respeito a coisas e fatos que, primeiro, há uma suspeita, há alguma evidência e o que você tem que pensar na sequência, no meu entender. Há interesse público nisso? Se beleza, seguir adiante. Se não, não sei. No caso, eu aqui olhando de fora, achei que... Qual era o interesse ali?
Exato, esse era um dos questionamentos que eu ia levantar para vocês, dessa questão da relevância jornalística, se é relevante jornalisticamente, se há interesse público. É uma das percepções também que eu tive, então queria jogar para vocês debaterem a respeito disso, e também alguns pontos que eu coloquei da reportagem, esse ponto de que não há nenhuma questão que fere a ética ou a imagem dela ou da família Bolsonaro. Na reportagem, inclusive, o próprio repórter revela algumas intimidades desse curso. Também tem a questão desse curso ser pago, um curso, ele revela o método, né, do curso, então será que isso acaba atrapalhando o negócio dela? Enfim, são várias questões, levantamentos que a gente pode discutir agora. Fefito leu a matéria, queria saber sua opinião também, o Caio também está lendo aqui, vamos saber como é que vocês acham. Eu li a reportagem no sábado, não acho que a reportagem desabone a família Bolsonaro. Aliás, acho que é uma reportagem muito descritiva de tudo o que aconteceu. Acho que o interesse público é, de fato, discutível quando você para pensar sem se aprofundar muito. Mas eu acho que há, sim, interesse público pelo simples motivo de que, ela é uma figura pública e cursos ministrados por figuras públicas que despertem algum tipo de controvérsia são de interesse público. Vamos lá. Se Luana Piovani tivesse virado coach específica e usasse de regras ou de normas que não necessariamente são coadunadas pelo Instituto Brasileiro de Psicologia, pelo grupo de psicólogos brasileiro, a gente teria que ver que curso é esse, porque esse curso desabona. No caso da Michelle, ela é psicóloga. E aí, acho que um dos interesses da matéria que fica bem claro é ver como ela trataria, por exemplo, um cliente homossexual. Tratou muito bem, inclusive foi muito clara ao dizer que tinha amigos homossexuais que foram ao casamento dela. Um quase rompeu, inclusive, porque o marido se recusou a ir ao casamento, então ele teve que ir sozinho, com uma coisa de tipo, ou casamento ou eu. O marido dele falou, mas também deixa muito claro que a Michelle é alguém que acredita em valores ditos tradicionais, eu chamo de obscurantistas, como era o caso da Chapa, porque queria trazer de volta a coisa da cura gay e que, por acaso, era apoiada pela própria Michelle. Heloísa. Eu acho que... Heloísa. Desculpa. Pela Heloísa Bolsonaro. É do pai. É a do pai, pois confundi. Ambas lindas, inclusive. Acho que há interesse público, uma vez que é a primeira futura embaixadora... primeira mulher embaixadora ali, não sei como é esse título, mas enfim, é a mulher do embaixador brasileiro nos Estados Unidos, que muito provavelmente vai ser embaixador dos Estados Unidos, então ela tá cobrando por isso e vai continuar ministrando esses cursos nos Estados Unidos. Segundo que o exercício do coach já é algo que tem despertado muito interesse no Brasil como um todo, assim, todo mundo quer saber o que faz um coach, e ela mesma disse que tem muito charlatanismo em cima disso quando perguntada. Jornalisticamente, a rede de jornalistas internacionais, a IJNet, por exemplo, tem um guia de estratégias básicas para reportagem investigativa undercover. Não é a primeira e nem vai ser a última vez que um jornalista vai disfarçado a uma pauta para tentar descobrir o que se passa com um determinado assunto. Por exemplo, uma das primeiras e mais famosas reportagens investigativas do jornalismo foi feita por Nellie Bly em 1887. Ou seja, a gente está discutindo algo mais de 100 anos depois que isso começou a ser explorado. Na época, ele fingiu estar mentalmente doente, passou 10 dias num abrigo de mulheres... Ela passou 10 dias num abrigo de mulheres insanas em Nova York para expor o abuso de pacientes. Era uma investigação sigilosa, claro, que demandava muito cuidado da parte dela, mas aconteceu em 1887. Em Gana, por exemplo, o principal jornalista ganês, o Anas Aremeyal Anas, não só responsável por desvendar um monte de histórias de corrupção em seu país, ele também foi desvendar abusos em um hospital psiquiátrico. Foi lá disfarçado. E a gente tem também vários casos aqui no Brasil. Por exemplo, um dos maiores repórteres investigativos do país não mostra o rosto. Ninguém sabe qual é o rosto dele, e ele atende pelo nome de Eduardo Faustini, que viaja o Brasil inteiro, pelo Fantástico, inclusive, para produzir reportagens investigativas especialmente sobre desvio de dinheiro público. Então ele vai a pequenas cidades e descobre esquemas de corrupção e
tenta ali conversar, às vezes fingir uma negociação com determinados políticos ou assessores de políticos. Não é a primeira vez, aliás, ele já fez mais de uma centena de Não é aquele que reportagens faz como o quadro, cadê o dinheiro que tava aqui? Exatamente, Né? é o Eduardo Faustini. Eu concordo. Só um adendo, eu concordo com o Fefito. Eu acho que esse tipo de reportagem investigativa é super importante, super relevante, deve ser feito, principalmente em tempos em que a gente tem esse questionamento sobre o jornalismo, enfim. Concordo também. Essas reportagens que você citou são de extrema importância, mas um questionamento, uma questão que ficou após ler essa reportagem a respeito da esposa de Eduardo Bolsonaro, é essa questão do start, né? Como começou essa reportagem? Porque todas essas outras foram a partir de denúncias, e aí a partir da denúncia você faz esse trabalho de ir atrás, de se usar de mentiras, ou enfim, de se esconder, não revelar de fato a sua identidade para fazer esse jornalismo investigativo. Eu não sei se você percebeu, mas eu não percebi qual foi o start dessa matéria. Qual foi a denúncia? O que foi? Eu acho que não precisava de denúncia, uma vez que estava em colunismo social e que todo mundo queria saber o que a primeira-dama ganhava. Só queria concluir com uma coisa. Muita gente está questionando o sigilo do que aconteceu nas sessões de coach. O sigilo entre paciente e psicólogo é prioridade do psicólogo. O psicólogo não pode vazar o que acontece em suas sessões. O cliente, por si só, que está falando de sua vida, de suas coisas, pode falar o que quiser. O sigilo não é de duas vias, nesse caso. E tem um adendo. O profissional tem que ter sigilo. E tem um adendo, porque era uma sessão de coaching, não de psicologia. Inclusive, a própria Heloísa Bolsonaro colocou no Instagram dela, falando que ela não queria o apoio do Conselho Federal de Psicologia, porque justamente não tinha, né, essa quebra de sigilo, de ética, porque não era uma sessão de psicologia e sim de coaching, que não tem essa questão dessa restrição. Eu acho que você matou a pau quando você colocou pra gente, quando você questionou o interesse público da matéria. Porque existe uma diferença tremenda entre interesse público e interesse do público. A vida íntima, os segredos profissionais das pessoas, elas causam interesse, de fato, né? Quem não gosta de uma fofoca? Agora, isso é muito diferente de interesse público. O interesse público é que orienta o jornalismo investigativo, que, por sua vez, né, tem o condão aí de desvendar ilícitos, apurar crimes, de repente até imoralidades, né, muito diferente. Então, essa é uma matéria que nasce, talvez, de um interesse menor, um interesse mesquinho, de saber a vida íntima de pessoas relacionadas ao poder. Ou encontrar algo que desabonasse. Exatamente. E uma coisa de caso pensado. E isso é muito sério, porque a revista Época, na nota que você trouxe pra gente, usa a seguinte expressão: não recorreu a subterfúgios para realizar a matéria. Ora, olha só, vou ler um trecho da própria matéria. Abre aspas. Heloísa foi informada na última quarta-feira que os encontros foram registrados em relatos que seriam publicados e, mesmo convidada a comentar os tópicos do diário, preferiu não se manifestar. Primeiro lugar, fez bem em não se manifestar. Não tem que bater palma pra maluco dançar nunca. E aqui é o seguinte: como assim não recorreu a subterfúgio? Se você só vai declarar a sua real intenção na última sessão, isso não é subterfúgio? Então eu não sei o que é subterfúgio. Isso é tão sério que no direito penal existe a figura do flagrante preparado, que torna o crime impossível. O ouvinte que tiver mais curiosidade, procure aí a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, fala justamente sobre isso. Você arranja a situação de forma a provocar a pessoa que você quer flagrar. Então isso não é admitido em direito. E aí tem o outro ponto que precisa ser comentado. A gente falou mais cedo da CPI da Lava Toga, cujo relatório, se convertido em denúncia pelo Ministério Público, vai ser julgado pela STF e provavelmente vai ser indeferido, né, nas suas pretensões punitivas. A questão que se impõe aqui, no caso da Lava Toga, é quem vigia os vigilantes. Inclusive, essa é uma proposição do poeta romano Juvenal. Nesse caso, quando a gente tem um agente político, como é o caso do Eduardo Bolsonaro e tantas outras autoridades públicas, reclamando aí dos abusos da liberdade de imprensa, por assim dizer, a questão é análoga. Quem critica o crítico? Não é verdade? Ou ele é imune a críticas, certo? Eu acho legítimo que qualquer cidadão, seja ele agente do poder público ou não, critique a imprensa. E os limites para essa crítica são os mesmos, certo? Que
que estão balizando as nossas ações em relação à liberdade de expressão. Se você incitar a violência, você abusou da sua liberdade de expressão. Se você incorrer em um crime contra a honra, portanto injúria, calúnia, difamação, você extrapolou a sua liberdade de expressão. Então, o nosso ordenamento, ele já traz aí os limites de atuação. Eu acho sim que houve uma grave falha ética nessa matéria da revista Época. Vamos ouvir o Adriles lá em BH, aqui por vídeo, falando com a gente, participando do programa. E aí, Adriles, qual é a tua opinião a respeito? A minha opinião é muito simples. Eu acho que vocês já esgotaram o assunto. Você fez uma pergunta brilhante. Qual é o interesse público nessa matéria? O que eu acho é o seguinte. Eu acho que jornalismo que usa do pretexto de perseguir a verdade para perseguir pessoas é jornalismo que não presta. Eu acho essa uma matéria fraca. Acho que a Maia acertou brilhantemente, dizendo qual foi a denúncia, a suspeita, o interesse que provocou esse tipo de matéria. Acho que o caso do coach, o limite tênue entre o coach e a psicologia é muito tênue. Eu acho que romper esse tipo de sigilo, ainda que seja no princípio de um cliente, que não era cliente, era um falso cliente, é extremamente antiético. Mas o que eu queria dizer, eu queria citar uma fala do João Roberto Marinho, presidente das Organizações Globo, que ele disse numa sessão solene do Senado, em homenagem ao Jornal Nacional, o seguinte, que a imprensa não é o quarto poder. Eu, respeitosamente, discordo do meu antigo chefe, não como trabalhador, mas como produto trabalhado da emissora dele. Seu produto. Eu acho que o poder, a informação é o maior poder de hoje. O maior poder. E como diz o grande Stan Lee, na voz do tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que assim, eu acho besteira o Bolsonaro e o filho dele ficarem expondo esse rapaz, aí eles respondem na mesma moeda um tipo de exposição desnecessária, entendeu? Agora, acho, como eu já disse aqui 1000 vezes, que a imprensa é um ator político também, que usa do maior poder hoje, que é a informação, e deve ser cobrado como tal. Agora, realmente, falando mais do Bolsonaro e ter exposto o jornalista, o governo tem que ter uma responsabilidade maior em relação à imprensa. Não pode ter uma animosidade, agressividade em relação à imprensa, ainda que a imprensa seja extremamente injusta com o governo. Porque eu acho que a liberdade de expressão da imprensa, ela pode, de alguma forma, sobrar. Imprensa, como diz o Milor, é oposição. Se não é armazém de secos e molhados. É lapidar. Tá certíssimo então, nisso, a responsabilidade maior é do governo. Ainda que a imprensa tenha que ser cobrada, e eu queria aqui falar de 2 frases da Abrage que são muito complicadas. Todos devem ser livres para cobrir qualquer assunto da forma que considerarem adequado. Não! A imprensa não está isenta de uma cobrança ética. Que é isso? Todo mundo pode fazer o que quiser conforme achar que é adequado? Não. Tem princípios éticos que norteiam a imprensa. É absurdo a Abrage falar isso. 2. A própria democracia vira alvo quando críticas se transformam em ataques. Cacilda, a imprensa também, quando, por exemplo, inventaram uma suástica na época da eleição do Bolsonaro, colocaram frases neofascistas, por coincidentemente, em departamentos de sociologia, mentiras absolutamente escancaradas. Isso é crítica ou é ataque? Eu proponho essa reflexão para vocês. Eu acho que a Adriles está certo numa... Rapidinho, Fefito, que eu preciso ir pro break. Um segundo só, a Adriles está muito certo ao dizer que o governo não tem o direito de sair atacando e convocando um ataque, porque aí nesse caso se conclama a população virtual ou real a atacar e a chincalhar um jornalista. Acho isso de baixíssimo nível, mas também é só para deixar muito claro que no jornalismo investigativo ninguém avisa que está investigando, ninguém se infiltra na máfia avisando aos mafiosos que está investigando eles. Não, calma. Sim, Adriles, mas isso a gente falou. Eu só quero deixar claro que procurar a Heloísa, nesse caso, depois que a coisa toda foi feita, é procedimento padrão de jornalismo, assim como procurar qualquer outra pessoa para ouvir o outro lado. Era só isso que eu queria dizer. Deixa eu passar para a Marcela, para fechar uma linha só, Marcela, para a gente ir pro break. Rapidamente, só que a gente está nessa questão das opiniões, quero deixar minha opinião clara. Eu acho um absurdo expor os jornalistas, porque não se deve fazer isso justamente quando você expõe querendo incentivar um linchamento público. Eu acho isso um absurdo, independentemente do jornalista. Boa.